de terminar a aula. Eu vou deixar a aula eu vou deixar a aula gravada só porque, assim, eu sei que só somos nós três, mas pode ser que alguém tenha problema com a conexão e queira rever, então, disponível uma parte, né? Claro, a parte que eu gravei, disponível lá na plataforma, então vocês podem dar uma olhada lá também, né, depois. Então, primeira coisa para a gente pensar, né, para a gente iniciar a aula pensando sobre, né, são algumas questões que são típicas do mundo do professor de língua estrangeira e que a gente vai se deparar ao longo da nossa vida, e provavelmente vocês, como da educação do campo também, por estar na área de linguagens, acabe sofrendo esse tipo de... Sofrendo não, enfrentando esse tipo de problemática ao longo da carreira de vocês. Primeira coisa, por que será que muitos consideram que falantes nativos de uma língua estrangeira eles são melhores profissionais do que nós, professores formados? Aí eu queria um vídeo de vocês duas, que é que vocês, se vocês já ouviram alguma coisa a respeito disso, por exemplo, que um professor, sei lá, espanhol, é melhor ter aula com um professor que seja da Espanha, por exemplo, do que com um professor brasileiro, formado em letras espanhol. Ou de inglês a mesma coisa, ou de francês. Se vocês já ouviram esse tipo de comentário, e o que é que vocês acham disso, se vocês concordam, se não concordam, enfim, qual é a opinião de vocês? Posso começar? Sim? Bom, eu, eu acho que eu já ouvi, assim, essa questão, Uhum. tipo, o professor da aula, porque, sei lá, já teve, não assim, que tenha morado, né, mas que já tenha tido, assim, experiências, né, de ir Uhum. em um determinado país, né, Uhum. e aprendeu, né, e acaba que só por ter ido lá, por ter aprendido algumas coisas, aí acham que já sabe de tudo, né, Uhum. mas eu não concordo, não. Não, porque tirando como base a gente, né, que fala a língua portuguesa. Uhum. Não é porque a gente fala, né, que nasceu e tá até hoje aí falando português, né, como língua materna, que a gente tem uma capacidade de dar Uhum. aula de Uhum. português, né? A não ser que a gente procure se formar, às vezes se formando a gente já encontra dificuldade, né? Porque a língua em si, ela tem umas coisas que são bem complexas e que exigem muito estudo, né? Então, o fato de ser nativo ou não significa que a pessoa esteja preparada para ensinar, né? O Uhum. fato de ser nativo de um país ou não tem a ver com ensinar sobre a língua, né? Acho que Uhum. não é só isso. Uhum. Exato. São várias disciplinas que nós temos ao longo do curso, né? Por exemplo, da área de psicologia, da área de antropologia, da área de didática, da área de avaliação, enfim. Então, não é só saber a língua para que você saiba ensinar a língua, né? São diversas outras questões que estão envolvidas ali, né? Que implicam no ensino dessa língua, né? Tamires, o que é que você acha?
Tamires, não estou conseguindo te ouvir. Juliana, consegue escutar a Tamires? Não. Tá. Porque o microfone dela aqui aparece como se estivesse ligado, mas eu não consigo escutar. Será que é algum problema de conexão? Vê aí, Tamires. Aqui também apareceu que ela tinha abrido, mas não saiu o áudio. Não te escutamos, Tamires. Ainda não, Tamires. Não te escutamos. Quer dizer, eu não te escuto. Pode ser seu microfone que esteja desligado, não sei. Não o microfone do Meet, mas o do computador em si, não sei. Não te escuto. Tá mudo. No Meet é como se ela estivesse falando, mas enfim, não sai nada. Pode sim, Tamires. Pronto. Enquanto o Tamires vai escrever sobre essa questão, né, dos falantes nativos em relação aos profissionais, acho que a gente pode ir pensando também sobre o ensino de gramática em sala de aula. Né? O que é que vocês compreendem também sobre, né, essa diferença, ou esse ensinar ou não ensinar gramática, né, em sala de aula? Assim, eu acho que o ensino da gramática é necessário, né? Não se pode só se prender à gramática, né? Mas, como a gente sabe, ela é um conjunto de regras, né? Da língua, da própria língua. Uhum, Então, se a gente vai estudar uma língua, a gente precisa saber como é que funciona essa língua, né? Para entender toda aquela parte de estrutura. Às vezes você consegue falar, mas quando parte para a parte do estudo, você não tem nenhuma noção, assim, de como se estrutura um texto, por exemplo. Levando uhum, essas questões mais gramaticais, né? Que é uhum, bem diferente. Então, acho que é necessário também o estudo uhum, da gramática, né? uhum. Às vezes a gente encontra exemplo de alunos que dizem assim, olha, eu quero fazer um curso de inglês ou de espanhol, enfim, de uma língua estrangeira, mas eu quero só conversação, eu não quero gramática. Tá, tudo bem. Aí você vai e coloca vários, enfim, sugere um tópico para o aluno conversar. Mas se ele não sabe nada da língua, como é que ele vai conseguir conversar, né? Se ele não conhece nenhuma estrutura de como se expressar naquela língua. Então, de certa forma, eu concordo com você que as coisas precisam andar de mãos dadas, né?
Não o foco somente na gramática, óbvio, né? Parar na gramática, mas deve haver um equilíbrio, né, entre as habilidades para considerar também a gramática, né? Aí, tipo, quando a gente estuda, no caso, né, a gramática da língua portuguesa, Uhum. a gente entender essa gramática também é importantíssimo para que a gente entenda de outra língua também. Difere, né, algumas coisas, mas Sim. a questão daquela nomenclatura, aquelas Uhum. coisas, né, da própria gramática mesmo, faz toda a diferença no aprendizado de outra língua, né? Com certeza, Você não com sabe certeza. o que é um sujeito na língua portuguesa, vai dificultar ainda mais se for aprender no inglês, né? Você vai aprender duas Exatamente, vezes. exatamente, exatamente. Eu já dei aula de inglês para aluno assim de dizer, olha, o adjetivo, nós trocamos para fazer a pergunta, nós trocamos a posição do sujeito com o verbo, ou então do adjetivo que vem a ser o sujeito, e o aluno fica assim, voando, porque ele não sabe o que é um sujeito, ele não sabe o que é um adjetivo. Então, em vez de ter esse conhecimento, né, como você comentou, isso já traz muito um adiantar para o aprendizado desse aluno. Então, é importante, de certa forma, a gente conhecer. Agora, claro, ensinar somente a gramática pela gramática, mandar somente o professor, o aluno traduzir um texto, ou somente dizer isso aqui é sujeito, isso aqui é verbo to be, isso aqui é não sei o quê, não serve de nada, né? Se isso não for para estudar a gramática para ler um texto, por exemplo, estudar a gramática para falar alguma coisa, né? Aí tá certo, mas a gramática pela gramática em si é que não traz muita contribuição. Tamires saiu e entrou. Será que agora seu microfone funciona? Acho que não. Ela Não estava fiz. escrevendo também, né? Ela me disse que ia mandar no chat. Acho que ela vai mandar no chat. Ok. E aí nós vemos muito, né, alguns professores que defendem e outros professores que atacam, né, esse ensino de gramática. Eu acho que uma coisa a gente pensar uma coisa é a gente pensar nesse equilíbrio mesmo do ensino, né? Por que eu estou ensinando gramática? Eu acho que é aquilo que eu estava comentando na aula passada. É termos consciência dos métodos e termos consciência desses elementos do ensino para que a gente tome decisões acertadas. Estou ensinando gramática por quê? Estou deixando de ensinar gramática por quê? Tudo tem um propósito específico dentro da aula, né? Então, quando isso acontece, quando eu estou ensinando um tópico gramatical, ou eu faço uma atividade de tradução bem, vamos dizer assim, bem tradicional, um exercício de gramática bem tradicional, quando eu faço um ditado, por exemplo, quando eu peço para o aluno ficar repetindo, 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 que faz parte das metodologias mais tradicionais, diretas, se eu faço isso de forma consciente, porque eu tenho um objetivo tal com o meu aluno, não tem problema nenhum, né? Isso pode ser feito a qualquer momento de sala de aula. O problema, eu acho, que está quando eu faço, né, tomo essas atitudes ou utilizo determinados métodos, técnicas, sem, sem refletir sobre eles, tá? Sem refletir sobre eles. Simplesmente porque está lá no livro, ou simplesmente porque eu vi outro professor falando dessa forma e vou lá e repito, né? Então, aí sim, eu acho que é um problema. Tá, Tamires colocou aqui que pensa como Juliano e não concorda que os falantes nativos são profissionais melhores que os professores formados em língua, né? Em relação à gramática, é importante ensinar em sala de aula, pois muitas vezes os alunos não têm conhecimento, né, do que seja gramática. Exato. Aí a gente precisa só pensar, né, naquela questão assim. Por exemplo, para a gente, nós que estamos aqui como sendo formados professores, né, estudar gramática é importante, muito importante. Por quê? Como professor, eu preciso conhecer a língua, né? Porque se o aluno traz uma dúvida, eu preciso
eu preciso ter conhecimento disso que eu estou ensinando, né? Já para um aluno que ele só quer aprender a língua, enfim, né? Um aluno comum de língua estrangeira, que não é alguém que está sendo formado professor, talvez a gramática tenha um papel menor, assim, de menor interesse, né? Porque ele quer aprender a língua, ele quer se comunicar na língua, ele vai fazer, seria um Enem da vida, ele vai fazer uma proficiência, uma coisa. Então, ele quer aprender a língua em si. Então, a gramática já tem esse papel menor. Mas, claro, eu não consigo fazer outras, eu não consigo ler direito, eu não consigo escrever direito, eu não consigo interpretar se eu não tenho esse conhecimento, né? Mas da estrutura da língua, do vocabulário da língua. Tudo pensando nesse balanceamento e por que eu estou ensinando, né, gramática. E uma outra questão polêmica também, né, dentro do ensino de línguas estrangeiras, é corrigir, e eu não sei, talvez isso tenha a ver também com o ensino de língua materna. Então, vocês podem, né, trazer essa reflexão também, o que, é que vocês acham sobre isso? Sobre a correção ou não dos alunos no momento da produção oral. Por exemplo, eu pedi para os alunos falar sobre, por exemplo, fale sobre sua rotina, né? E o aluno começa a falar sobre a rotina dele em inglês ou em português, se for uma aula de língua materna. E aí ele começa a cometer determinados erros ou deslizes gramaticais. O que é que você acha? Essa correção, ela deve ser imediata ou você acha que essa correção pode ser feita em outro momento e isso não vai afetar, né, no aprendizado do aluno? No caso, no aprendizado da língua estrangeira ou Isso, dos isso, dois? da língua. Assim, eu acho que depende da situação. Uhum, Se foi um contexto assim que o professor veja que seja necessário fazer essa correção na frente de outros alunos, uhum, eu acredito que sim, porque talvez o erro que esse aluno cometeu seja um erro que outros alunos estão cometendo. Então, assim, não dirigir somente o erro à figura desse aluno, mas uhum, também frisar, né, a questão de que é um erro que está sendo visto, né, pelo professor que outros alunos também estão cometendo. uhum. Mas eu acho que é necessário fazer essa correção, porque é aquela questão. O erro, acho que eu não lembro qual é o teórico que fala isso, que o erro é um ponto para o acerto. Né? Uhum, Então, se não há essa correção, né, como é que o aluno vai saber se errou ou não? E exato. principalmente a gente, né, tomando como base, eu gosto de me colocar no exemplo, né? Estamos em um curso de formação de professores, né? Então, Uhum, se a gente está aprendendo uma determinada língua, que por acaso falamos alguma coisa que não é correta, né? Uma pronúncia, alguma coisa, e não há essa correção, a gente vai produzir errado. uhum, Então, a gente vai, de certa forma, ensinar errado também para os nossos alunos. uhum. Então, acredito que deve haver, sim, essa correção no momento oportuno, mas deve haver. Tá. Exato. Não, a correção, ela deve acontecer, né, sem dúvida, porque o papel do professor é esse mesmo, mostrar, né, qual é a produção qual é a forma mais adequada, né? Aí uma coisa que a gente precisa ter cuidado sempre é justamente esse momento, né, esse momento em que a correção deve acontecer. Por quê? Quando eu tenho alunos mais novos, né, crianças mesmo, Fundamental 1, né, crianças bem pequenas, geralmente quando a gente trata de língua estrangeira, elas não têm muita dificuldades, por quê? Porque elas não ligam, por exemplo, para o julgamento do outro, elas não têm medo de errar, elas vão lá e produzem, enfim. E aí você corrige, ela acerta, enfim, não tem problema.
quando a gente vai tratando de, né, a idade vai aumentando, né, os adolescentes, os adultos principalmente, o que acontece? As pessoas têm muito medo, né, de se expor e errar, né? A gente iria até pelas nossas aulas, né? Vocês devem lembrar, quando a gente estava nas aulas presenciais, às vezes vocês ficavam com vergonha de falar alguma coisa, vocês sabiam da resposta, sabiam se expressar na língua estrangeira, mas ficavam com vergonha para não errar, né? Porque tinha medo de errar. E isso acontece sempre nas aulas de língua estrangeira, que é os alunos terem, né, vergonha de se expor porque vai errar e tal. E aí, quando o professor, toda vez que você comete um erro, né, o professor corrige imediatamente, olha, não é assim, é dessa forma, né, o que acontece? Esse aluno, ele dependendo, né, e aí isso vai depender também da sensibilidade do professor de perceber o perfil dos alunos, esse aluno ele pode ficar inibido e não falar mais, né? Não se expor mais, não produzir, porque ele fica, né? Ele já sabe que ele vai, se ele errar, o professor vai corrigir imediatamente, então ele não vai querer se expor para não errar. Então, a gente viu né, nos métodos da aula passada que no audiolingual, né, no método audiolingual, o erro não era permitido. Então, na hora que o aluno cometesse o erro, o professor tinha que corrigir justamente para que ele não ficasse reproduzindo esse erro. Já outros métodos, outras abordagens, eles fazem outras sugestões, por exemplo, que é, durante a aula, o professor vai anotando, né, os erros que os alunos vão corrigindo, e no final da aula ele pode listar todos esses erros, ou no final da aula, ou no final da atividade, né, em algum outro momento, ele lista todos esses erros, né, e apresenta para a turma como um todo como sendo erros que a turma cometeu, né? Então ele não cita o nome do aluno, e aí como ele não fez também no momento que o aluno cometeu aquele erro, né, automaticamente não está direcionado a nenhum aluno, mas a turma como um todo. Então essa é uma outra técnica também possível de acontecer. Ao invés de você corrigir imediatamente após o erro do aluno, você fazer isso de uma maneira, né, mais geral após a atividade. E pensando sempre quando a gente faz uma produção oral, por exemplo, se eu pergunto para o aluno assim, me fala sobre sua rotina, né? Então ele vai falar sobre a rotina. Se você começa a corrigir, né, imediatamente, corrigir tem que ser feito, né? Mas assim, ele está falando que você já está corrigindo o que ele errou. Então é como se a estrutura que ele está mencionando ali é mais importante do que a rotina, né? E, na verdade, nós perguntamos sobre a rotina. Então, a gente precisa focar para entender o que é que ele vai falar sobre a rotina dele e, no final, talvez, né, mencionar esses erros cometidos pelos alunos como um todo. Mas, assim, também entra por esse, né, depender. E depende, tá sempre presente, né? Depende da situação. Às vezes, você tem um aluno que o perfil dele é esse, que ele gosta que você corrija. Quanto mais você corrige, mais ele produz, né, e não se inibe. Mas em outros momentos você tem aluno que, ao corrigir, ele vai ficar inibido e não vai querer mais produzir porque, né, não quer cometer os erros para não ser corrigido, enfim, passar vergonha na frente dos outros alunos. Acontece, né, essas questões também, e nós, como professores, temos essa sensibilidade de perceber essas questões em sala de aula. E aí, nós falamos, né, na aula passada, até o método audiolingual. Falamos do método de gramática e tradução, aí no movimento da reforma falamos de método direto, método de leitura e o método audiolingual. Hoje nós vamos dar continuidade falando com alguns movimentos, aqui movimentos, desculpa, tem um S. Alguns movimentos da década de 70, que é quando surge diversos estudos sobre aprendizagem de língua estrangeira e tal, e aí, né, surgem novos métodos, né, e abordagens de ensino de língua estrangeira. Né, justamente a partir de um problema identificado, né, com o método audiolingual, que era o auge até então, que era a dificuldade dos aprendizes de transferir os hábitos que haviam dominado em sala de aula para o uso fora dela, porque não sei se vocês lembram que
no método audiolingual, a principal base teórica era que aprender língua era formar hábito. É tanto que o método tinha como base o behaviorismo de Skinner, né? Que você, de tanto repetir, ele ia formando hábito. Então, aquilo ali se internalizava de formar o hábito, né? De falar aquela mesma estrutura. No entanto, se é uma formação de hábitos, de hábito e de frases específicas, como é que você traz isso para fora de sala de aula que o contexto não é controlado, né? Que o contexto é amplo. Então, esse foi um problema do método audiolingual. E aí, com isso, surgiram outras perspectivas educacionais, né? Ocasionando mudanças para a área, influenciando vários campos de estudo, né? De ensino. Começou a ter várias pesquisas e estudos dentro dessa área para entender como é que se dá essa aprendizagem de língua estrangeira, né? Então, a concepção de que o aprendizado de uma língua se dá a partir da repetição e formação de hábitos, que é justamente o método audiolingual, ela foi seriamente desafiada na década de 60 com os estudos de Chomsky. Não sei se vocês lembram de terem estudado sobre Chomsky nas disciplinas, talvez, de língua portuguesa, né, de linguagem, enfim. E aí, o que é que os estudos de Chomsky vai dizer? Que a aquisição da língua, ela não pode ocorrer através da formação de hábitos, uma vez que as pessoas conseguem entender sentenças que desconheciam. Porque o método audiolingual vai dizer que é uma formação de hábito. Então, numa formação de hábito, eu vou aprender aquilo que eu repito, né? Eu vou repetindo, então eu aprendi. Já Chomsky vai dizer que não. Olha, tem sentença que você nunca ouviu na vida e quando você escuta essa sentença, você compreende. Quando você escuta pela primeira vez essa sentença, você compreende. Então, não é uma formação de hábito, né? Há algo além disso, né, do que a formação de hábito, do que a aprendizagem por repetição, né? É o que Chomsky vem trazer. Então, para Chomsky, a aprendizagem seria resultado da formação de regras, né? Uma vez, em vez de provocada pela formação de hábito. Então, ele não acredita na formação de hábito, mas na formação de regras. Nós aprendemos a língua por formação, né, de regras. Então, para ele, um falante de qualquer língua ativa mecanismos em seu aparato cognitivo e potencializa os processos de pensamentos inatos, que resultam simultaneamente na aquisição de uma regra gramatical e na percepção de que essa aquisição está ocorrendo. Então, segundo Chomsky, né, nós temos um aparato cognitivo, né, inato. Ou seja, todos nós nascemos com um aparato para aprender línguas. Então, para ele, a língua é inata, né? Todo ser humano nasce com uma predisposição, é como se a gente nascesse com um aparelhozinho no cérebro que faz com que nós aprendamos língua, né? Qualquer língua a qual nós fomos expostos. Então, ao estudar uma língua, ou ao ser exposto a uma língua, nós vamos adquirindo uma regra gramatical. Ou seja, nós entendemos, por exemplo, que, embora eu não seja alfabetizado, mas eu entendo, né? Por que mesmo não sendo alfabetizado, eu nunca vou escutar, por exemplo, vamos dizer que você conversa com várias pessoas que não sejam alfabetizadas, você não vai escutar ela dizendo assim, macarrão, comer, eu. Ou macarrão, comi, eu. Macarrão, macarrão, comi, ou então comi, macarrão, eu. Você não escuta uma pessoa dizendo assim, né? Por quê? No contato com a língua, né? Ao ter o contato com a língua desde sempre, ele compreende, né? Que a formação da gramática daquela língua se dá de sujeito, verbo e complemento. Eu comi macarrão, por exemplo. Né? Então, ele pode não saber, essa pessoa pode até não saber como dar os nomes a esses elementos, né? Mas ele consegue produzir texto naquela forma. E ele pode nunca ter escutado essa frase, eu comi macarrão. Mas ele consegue enunciar essa frase e ele consegue entender quando alguém fala. Então, por isso que
Chomsky vai falar que nós temos um mecanismo inato, né, de língua, que faz com que nós formemos regras, e que nós percebamos também, que nós, né, consigamos perceber que a determinada questão está gramaticalmente, né, correta e aceitável dentro de uma língua. Então, enquanto para a concepção behaviorista do audiolingual, a língua é apenas uma habilidade que se desenvolve através do estímulo e resposta, né, ou seja, a formação de hábito, para Chomsky, a aquisição é um processo inato do ser humano. Tá? Então, seria o único ser vivo do planeta que traz esse mecanismo inato, né, interno na sua mente, capaz de produzir essa regra gramatical e de entender a língua. Né? Então, não há como a mente humana reagir somente a estímulos, pois as funções cerebrais relacionadas à linguagem são determinadas pelo código, né, genético. Então, não é somente uma formação de hábito, dá o estímulo e eu respondo, né, como eu dou uma resposta. Né? Eu recebo um estímulo e dou uma resposta. Mas esse processamento, esse processo inato, ou essa capacidade inata que nós trazemos, é que nos permite desenvolver, né, língua. Então, para Chomsky, a criança adquire a linguagem sem realizar esforço, né? Sem realizar esforço. Quando está em contato com uma comunidade linguística, já que adquirir língua, ou adquirir linguagem, é uma ação inata, né? Por ser inato, nós já trazemos essa predisposição para adquirir linguagem, então nós fazemos isso, né, sem esforço, tá? E aí essas pesquisas de Chomsky acabaram contribuindo, né, para que sociolinguistas e outras correntes da psicologia e da educação passassem a defender a aprendizagem em termos de interação e desenvolvimento social, tá? Então, é entender que a aquisição da língua ou a aprendizagem se dá pela interação entre o sujeito e a comunidade a qual ele está, né, na qual ele está inserida. É inato, mas se ele não tivesse interação, né, é como se fosse uma predisposição mesmo para adquirir língua, né? Não significa dizer que nós já nascemos com a língua internalizada, não. Nós nascemos com essa predisposição para adquirir língua. E aí, ao ter contato com a comunidade, é que eu desenvolvo a língua. É tanto que eu trago a predisposição para desenvolver língua. Mas, por exemplo, se eu nasço surdo, eu não tenho contato com a língua da comunidade, então eu não desenvolvo. Né? Por quê? Porque eu não tive contato. Mas, ao ter contato, por exemplo, com alguém que fala Libras, eu desenvolvo Libras. Então, veja como o mecanismo está lá para desenvolver a língua. É só precisa da interação para que ele seja, né, desenvolvido. E aí, em seguida, vem as pesquisas de Vygotsky, né, que surgiram como uma alternativa a esse inatismo de Chomsky, né, porque, como todas as ciências, há sempre esses choques, um acredita em uma coisa, outro acredita em outra, e aí eles vão desenvolvendo teorias. Então, Chomsky ele também vai contra, Vygotsky vai contra Chomsky, e ele vai dizer que, muito diferente de pensar a aquisição inata sem esforço, a linguagem é adquirida através do convívio social num processo de construção de mundo, história e valores. Tá? Então, para Chomsky, eu tenho essa capacidade inata de aprender linguagem, e Vygotsky vai dizer que não é uma capacidade inata, eu só adquiro língua através do convívio social, né, no processo de construção de mundo, história e valores. Vocês já pensaram sobre isso? Como nós adquirimos língua, se de maneira inata ou através desse convívio social? O que é que vocês acham? Rapaz, eu acho que vai a partir do convívio. Uhum. Eu tô mais com Vygotsky, né? Que fala isso. Uhum. Eu acho que eu tô mais com ele. Porque, tipo, aquela questão, né, da aquisição que a gente viu na aula passada, que a gente vai adquirindo no decorrer da convivência, né, ali com a família e tal. Se você não tem essa convivência, então fica um pouco complicado, né?
Acho que eu estou mais nessa parte que se dá a partir da convivência mesmo, Uhum. do que do inativo. Ok. Também ele já consegue falar. Acho que não. Ou também esse teu microfone não tá ajudando. Ok. É, aí a gente precisa pensar também, por exemplo, se é somente pelo convívio, né? Aí a gente pode pensar, sei lá, um gato que tem aqui em casa convive socialmente com a gente, mas ele não aprendeu a falar até agora. Então, claro, claro que eu estou sendo bem radical, assim, bem, enfim. Mas, assim, de certa forma, né, Chomsky tem razão ao dizer que nós trazemos essa predisposição a aprender uma língua, né, de certa forma. Mas, claro, se não tem esse convívio social, se não tem, né, esse convívio com outros falantes, com a comunidade, né, nós acabamos não desenvolvendo essa língua. Então, eu acho que tem um pouco, né, de cada um dos dois, né, dentro desse processo de aquisição de língua, de linguagem. Então, após, né, como consequência desses estudos de Vygotsky, Chomsky, né, surgem diferentes métodos de ensino de língua estrangeira, justamente nos anos 70, né, procurando desenvolver o trabalho em sala de aula de língua estrangeira IL2, LE e L2, né, língua estrangeira de segunda língua, de outras maneiras, seguindo pressupostos advindo tanto dos estudos chomskyanos, né, como dos estudos vigotskianos, a partir dos estudos de Vygotsky e de Chomsky. Tá? Um primeiro modelo de aprendizagem que nós podemos perceber é as comunidades de aprendizagem de Curran, ou Curran, não sei como seria a pronúncia correta dele, né? Ele tem o foco centrado nos aprendizes, né? E utiliza técnicas de terapia de grupo. É como se fosse mais baseado naquelas terapias de grupo da psicologia mesmo. Então, ele abarca princípios advindos da aprendizagem por aconselhamento, né? Justamente para enfatizar essa interação dos aprendizes, né, com a comunidade. Então, na comunidade de aprendizes, a língua é mais do que um sistema de comunicação, pois ela envolve, né, o aprendiz como um falante, ou seja, um ser com cultura, com educação. E a aprendizagem é um ato que envolve um processo social, né, do falante. Então, não tem um objetivo bem definido, né, para o ensino da língua, e ser proficiente na língua estrangeira, aproximando-se de um nativo, é um dos principais focos. Então, o principal foco do ensino aqui, apesar de não haver um objetivo bem definido, é se aproximar do falante nativo, né, para esse método de aprendizagem. Então, aí você falar como se você fosse, né, um nativo. E ele se dá, né, baseado nessa aconselhamento, enfim, terapia de grupo. Né? Então, não há um currículo definido. Né? O curso acontece através de tópicos que são escolhidos pelas intenções dos alunos e do professor. Então, vamos dizer, junto os alunos de uma sala, aí os alunos, eu estou com um problema conjugal. Aí as pessoas começam a dar conselhos àquele aluno e tal, e aí vai desenvolvendo a aprendizagem, né? Então, o material ele vai sendo desenvolvido ao longo do andamento, né, do curso, e é uma combinação de atividades inovadoras e convencionais, como traduções, trabalhos em grupos, gravações, transcrições, compreensão auditiva, conversação livre e reflexões. A aprendizagem é vista como algo que se alcança de forma colaborativa, então os alunos eles vão colaborando entre si, e por isso, né, os aprendizes geralmente são membros de uma mesma comunidade, né, o que até explica o nome da aprendizagem, o nome do método de comunidade de aprendizagem, né, de Curran. Parece um método interessante, nunca trabalhei com esse método, parece interessante, mas eu fico pensando no aluno iniciante, né? Para um aluno iniciante é super complicado. Como é que o aluno
Se ele está bem iniciante ainda, ele não consegue, né, se expressar na língua e ele precisa dar conselhos a outra pessoa naquela língua, né? Porque lembra que aqui o objetivo é aproximar-se do falante nativo. Então, não tem muito esse jogo com a língua materna, é mais na língua alvo mesmo. Me parece um método interessante, mas complicado de ser colocado em prática, justamente para falantes mais básicos, né? Para um falante mais intermediário, avançado, me parece mais tranquilo. Depois vem, um outro método desenvolvido nessa época é o método silencioso, né, de Gattain, chamado de Silent Way também. E aí ele surge a partir das abordagens cognitivas, né, e os aprendizes eles passam a ser vistos como responsáveis pelo próprio aprendizado e precisam estar engajados no processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui o foco principal está no aprendiz em si, né, porque ele é responsável pela sua própria aprendizagem. Então, espera-se nesse método que os alunos sejam capazes de usar a língua estrangeira para se expressar, para expressar suas ideias, percepções e seus sentimentos. Então, veja que, né, aqui também o foco está muito na língua estrangeira na qual ele está aprendendo, ele se expressar através da língua estrangeira. E ele entende esse método entende o aprendizado da língua estrangeira, sim, ele entende que esse aprendizado acontece diferentemente. Eu coloquei aqui da LF, da língua estrangeira. Da L1. Deixa eu só corrigir isso aqui, para não confundir. Ele entende que o aprendizado da L1 acontece diferente da LE, pois considera isso um processo intelectual e cognitivo. Então, para esse método silencioso de Gattain aqui, ou de Silent Way, o aprendizado de LE é um processo mais cognitivo, né, intelectual, ou seja, há um esforço consciente para essa aprendizagem, enquanto na L1 não. Você está aprendendo, né, na língua materna de forma mais natural. Então, o objetivo do curso também é aproximar os falantes, os aprendizes de falantes nativos, ou seja, sempre essa busca pela a fala nativa, né, pelo falante nativo. E aí, com isso, precisa ter exercício de pronúncia, reconhecimento básico da gramática da LE, né? E a ideia principal é fazer com que os aprendizes aprendam a aprender a LE. Então, veja que como trata-se, né, como a gente viu aqui, os aprendizes precisam estar engajados no processo de ensino-aprendizagem e eles são responsáveis pelo próprio aprendizagem. Então, um objetivo, uma ideia principal aqui é que os aprendizes aprendam a aprender. Então, provavelmente um método que trabalha muito com estratégias de aprendizagem, né, para que os alunos aprendam a desenvolver a sua própria aprendizagem, né, e se tornem responsáveis por isso. Então, as aulas são planejadas a partir de itens gramaticais e de sequência de vocabulário, mas as atividades acontecem frequentemente com o uso de bastões coloridos, utilizados para ajudar o professor a criar mais diferentes situações de aprendizagem. Então, né, estão utilizando bastões coloridos para, enfim, para criar teatrinho, para criar essas situações de aprendizagem. Não há explicações gramaticais profundas, tá? Ou drills. Drills são aquelas repetições, né, como a gente já viu. Uma vez que o aprendizado é entendido como um processo de crescimento pessoal, né, e os professores devem resistir à vontade de modelar, corrigir demais ou direcionar em excesso seus alunos, além de falar muito pouco em sala de aula. Então, veja que isso aqui diz muito sobre o método. Lembra que o nome do método é o método silencioso de Gattain, ou The Silent Way. Então, aqui o professor quase não fala em sala de aula, né? Os alunos é quem se expressa. Então, o professor, tem hora que ele vai fazer só um gesto, vai dar um comando, e os alunos é quem vão, os aprendizes é quem vão se expressar e vão, né, colaborar entre si para o aprendizado. Então, o professor ele não deve, né, ou ele deve resistir
a modelar e corrigir demais esses alunos, ou mesmo direcionar esses alunos em excesso. Acredita-se que esse professor deve ficar o maior tempo possível, né, em silêncio. Então, as técnicas utilizadas: silêncio do professor, né, o professor quase não fala, correção feita em pares e autocorreção. Então, o que acontece quando os alunos erram e precisam fazer a correção? Né? Um pode fazer a correção do outro, que o outro errou, né? ou ele mesmo se autocorrigir. Uso de fichas coloridas associadas a ações ou palavras, né? Usos de gestos para facilitar a compreensão e avaliação ao final de cada lição feitas pelos próprios alunos. Então, basicamente, algumas técnicas utilizadas, né, no método silencioso. Após esse método não, porque a gente está falando aqui de vários métodos que surgiram na década de 70, não é uma sequência cronológica, né? São métodos que surgem a partir dessa época, mas de forma Sugestopédia, que seria a sugestologia de Lozanov, né? Que aqui o aprendizado acontece através da sugestão, conforme o nome da própria abordagem, né, sugere. Aqui os aprendizes estão em profundo estado de relaxamento, né? Então, geralmente é utilizado música clássica, né, durante as aulas, que é para os alunos relaxarem, e quando eles estiverem bem relaxados, né, a aprendizagem acontecendo. Então, a intenção é que se atinja um nível avançado de habilidade oral rapidamente, né? O foco aqui também está na habilidade oral, né? E no entendimento do assunto abordado em aula, aprendizes são solicitados a memorizar listas de vocabulário, né? Então, aqui já é um pouco também contraditório. Enquanto você tem a formação da habilidade oral, mas o foco aqui é aprender lista de vocabulário, o que deveria ser se comunicar em determinadas situações, enfim, né? E aí é engraçado porque quando a gente chega na abordagem comunicativa, né, vocês vão ver que a abordagem comunicativa utiliza um pouquinho de cada um desses métodos também. E aí eu lembro quando eu estudava, né, antes da graduação, inglês, e aí tinha, por exemplo, o caso do professor querer falar pouco em sala de aula, então mesmo ele não utilizando o método silencioso, né, o silent way, mesmo assim já havia uma tendência do professor falar menos em sala de aula para que os alunos falassem mais. Havia essa questão de, enquanto a gente estava fazendo a atividade, o professor botava uma música de fundo, baixinha lá, para ajudar a gente a relaxar e fazer as atividades. Então, assim, são coisas técnicas que vão trazendo de outros métodos, né, para a abordagem comunicativa, que é uma abordagem que utiliza, né, elementos de vários métodos. Então, o curso consiste em unidade que vão graduando o nível de vocabulário, né, e de gramática. Tem muito foco no vocabulário e na gramática. As atividades de perguntas e respostas e compreensão auditiva são realizadas sob efeito de profundo relaxamento. Então, veja mais uma vez aqui a questão do relaxamento, né, enquanto você responde ou faz compreensão auditiva. O objetivo do professor é criar situações em que o aprendiz receba e retenha o conteúdo. Então, aqui também o aluno é, de certa forma, um pouco passivo, né? Porque ele só recebe aquele conteúdo, ele não interage tanto assim com o conteúdo. Um outro método é o resposta física total, ou Total Physical Response, né? Não coloquei aqui em português, em inglês, mas é o Total Physical Response. Nesse aqui, espera-se que o aprendizado aconteça da mesma forma como na L1, pois acredita-se que a aprendizagem de uma língua aconteça melhor depois de ouvi-la. Então, aqui seria basicamente uma reprodução de como acontece a aprendizagem na L1, que seria o aluno ouvir, depois, né, produzir. E, como o próprio nome diz, né, a resposta física, ela é uma técnica bastante presente nesse método, né? Então, a intenção é fazer com que os estudantes aprendam a dominar a língua estrangeira de maneira proficiente para se comunicar com falantes nativos. Então, outro foco aqui nos falantes, né, nativos. Então, quais seriam técnicas utilizadas? O uso de drills, para instigar ações físicas, é utilizadas. Lembram que é drills, né? Quando eu faço repetições só mudando um termo, por exemplo. Se eu disser assim,
I like, eu gosto. Aí eu digo, I like apple, I like music, I like banana, I like dancing, I like swimming. Então, eu vou usando a mesma estrutura I like e vou acrescentando outros elementos e aí acabo internalizando essa estrutura. Aqui, o uso de drills é para ações físicas, porque como o nome diz, o nome do método diz Total Physical Response, ou resposta física total, esse método é muito baseado em respostas físicas, ou seja, o professor dá comandos e o aluno executa fisicamente, tá? Usa comandos emitidos pelo professor e executados pelos alunos. Então, por exemplo, o professor diz, na língua que ele estiver ensinando, né? Levante-se e vá até a porta. Aí o aluno levanta e vai até a porta. Aí o professor diz para o outro, levante e vá até a janela. Aí o aluno levanta e vai até a janela. Levante e vá até o quadro. Então, bata palma, bata o pé, bata a cabeça, bata a mão, enfim. Ele vai dando comandos e os alunos vão realizando esses comandos de forma física. Claro, no início, né, são comandos simples, e conforme vai avançando, esses comandos vão ficando mais complexos. Né? É basicamente isso da resposta física total. Então, isso, de certa forma, também acontece nas nossas aulas, quando nós mandamos os alunos fazer alguma coisa, né, que envolve o corpo, né, ou alguma atividade física que ele precisa realizar. A abordagem natural de Krashen também surge, né, a partir daí. Para Krashen, a essência da linguagem está no significado, né? Por isso, o coração da língua é o vocabulário e não a gramática, tá? Então, Krashen vai dizer que a essência da linguagem ela está no significado, claro, né? Então, para ele, o mais importante seria o vocabulário do que a gramática. Então, para ele, há duas maneiras de se adquirir uma língua estrangeira, né? Ou através da aquisição ou através da aprendizagem. A gente até falou sobre isso aqui, né? Posso adquirir uma língua estrangeira, ou adquirindo essa língua, ou aprendendo essa língua. E aí essa teoria é conhecida como a hipótese da construção criativa, né, de Krashen, e ela é dividida em 5 hipóteses. Só para dizer a vocês que essa foto aqui de Krashen fui eu que tirei numa aula que eu assisti dele. Então, eu adorei. Botei aqui só para me mostrar. Foi um doutorado, foi? Foi, no sanduíche. Massa. Sim, as 5 hipóteses, né, da abordagem natural de Krashen. Essa abordagem visa desenvolver a aquisição da língua, né, o uso inconsciente das regras gramaticais, em vez da aprendizagem, o uso consciente. Então, ele faz essa diferença entre aquisição, né, que seria esse uso inconsciente, e aprendizagem, que seria o uso consciente. Então, a premissa básica dessa teoria dele é que o aluno deve receber um input linguístico quase totalmente compreensível, de modo a ampliar a sua compreensão da língua. É o que ele chama de I mais 1. I vem de input, né? Input é tudo aquilo que eu trago para o aluno, né? O que ele recebe de conteúdo, é o conteúdo que eu apresento para ele. Então, segundo Krashen, esse input, ele precisa ser quase totalmente compreensível. O que seria quase totalmente compreensível? Tá? É justamente o I mais 1. I é porque seria o input compreensível, e o mais 1 é porque seria um pouquinho além, que é para esse aluno ir avançando. Vamos dizer que o aluno já sabe, vou dar um exemplo bem simples. O aluno já sabe contar de 1 até 10 em francês. Aí o que é que você faz? Se na outra aula seguinte, mesmo esse aluno já sabendo contar de 1 até 10, você traz outra atividade para o aluno fazer uma atividade contando de 1 até 10, você não trouxe nenhuma novidade para esse aluno, nenhum aprendizado novo, porque ele já sabe de 1 a 10 em francês. Né? Mas também, se na outra aula você trouxer uma atividade no qual o aluno precisa saber de 1 a 100 em francês,
Ele vai compreender? Não, ele não vai compreender. Por quê? Porque ele só sabe de 1 até 10. Então, se ele só sabe de 1 até 10 e você traz de 1 até 100, vai ser muita informação para esse aluno. E aí ele vai, em algum momento, se perder. Então, qual seria o ideal, segundo o Krashen? É você trazer uma coisa um pouquinho além. Então, já que ele sabe de 1 até 10, traga de 1 até 20 agora. Então, ele já vai saber até 20. Quando ele souber de 1 a 20, aí você traz um pouco mais. E aí, assim, você vai trazendo um pouquinho, né? Esse quase totalmente compreensível. Aquilo que ele já sabe e um pouquinho mais, para que isso também não seja, né? Porque se você traz muita coisa, vamos dizer que ele saiba 10 frutas em inglês. Aí você traz um texto para ele que tem o nome de 50 frutas em inglês. Não vai ser difícil ele aprender 50 frutas de inglês numa aula só. Então, ao invés de você trazer só as 10 que ele já sabia, ou as 50, você traz 15, porque aí acrescentou um pouco mais do que ele já sabia. Segundo Krashen, a fala ela deve surgir naturalmente, sem a pressão, né, do professor. Conforme o aluno vai adquirindo, vai aprendendo as coisas, em algum momento essa fala ela vai aparecer, né? Então, Krashen diz que a teoria pode estar bem distante da prática, né? Uma coisa é ter consciência do melhor caminho a seguir e outra é achá-lo e conseguir segui-lo, né? Então, ele traz essas... enfim, é só uma frase da teoria dele, que é, nem sempre o que eu aprendo de teoria eu consigo colocar na prática, né? Mas a ideia é que eu consigo encontrar o caminho, né, e seguir, por isso que ele diz que a fala vai surgir naturalmente em algum momento, né, que é justamente quando encontro o caminho. Então, Krashen é um dos ícones do campo da linguística, né, ele é pioneiro no campo da aprendizagem em segunda língua, e ele tem mais de 350 trabalhos e livros publicados, né. Tornou-se mundialmente conhecido a formular a teoria de aquisição de segunda língua, que é composta de 5 hipóteses. A distinção entre a primeira hipótese, a distinção entre aquisição e aprendizagem. A segunda hipótese, a ordem natural. Terceira, o monitor. Quarta, o insumo, que é o input. E a quinta, o filtro afetivo. Então, só para a gente entender melhor cada uma delas, a aquisição e a aprendizagem são dois fenômenos diferentes, né, de origem diferentes, com finalidades diferentes, podendo ocorrer simultaneamente, né, mas o último não é causa do primeiro, né, ou seja, a aprendizagem não é causa da aquisição, segundo Krashen. Aqui tem as 5 hipóteses, né, e as variáveis causativas de aquisição de segunda língua serão brevemente... Aqui é só da informação. Então, vamos entender aqui a distinção entre aprendizagem e aquisição. Então, essa hipótese baseia eu vou passar mais rápido, porque a gente já discutiu sobre isso, né? Ela baseia-se na premissa de que a aquisição e a aprendizagem são dois fenômenos diferentes, né, de origem diferentes, com finalidades diferentes, podem ocorrer simultaneamente, né? E que, para ele, a aprendizagem não gera, ou seja, não se transforma em aquisição. Aquilo que eu aprendo, segundo Krashen, claro que tem outros autores que vão defender outras posições. Para Krashen, aquilo que nós aprendemos de forma consciente, ela não se transforma em uma aquisição, ou seja, ela não deixa de ser consciente, você não passa a usar aquilo ali de forma inconsciente. Você vai ter sempre consciência daquilo que você aprendeu de forma inconsciente, né? Então, a aquisição seria um processo que ocorre do nível do subconsciente, funcionando por força de necessidade de comunicação enquanto um impulso vital, né, uma função que o cérebro não pode evitar de cumprir ao ser exposto a impulsos auditivos identificados como mensagens codificadas, né, em língua. Então, quando eu adquiro alguma coisa, como a língua materna, eu adquiro isso de forma inconsciente, então eu não tenho consciência que eu estou, né, internalizando aquelas regras gramaticais da língua. Já a aprendizagem, ela significa saber as regras, ou ter consciência delas. Então, poder falar sobre elas. E aí, isso exige um esforço consciente. Em outras palavras, significa saber usar a língua. A aquisição é saber usar a língua, enquanto que a aprendizagem é saber sobre a língua. Né? Daí o insucesso dos cursos de gramática em língua materna. Né? Porque, às vezes,
nós aprendemos mais sobre a língua do que a língua em si, né? Então, como a finalidade primordial de qualquer língua é a comunicação com outros falantes da mesma, a maioria dos falantes não tem o mínimo interesse em saber sobre a língua, né? Aquilo que a gente está falando sobre aquele equilíbrio entre ensinar gramática ou não ensinar gramática. Então, é necessário, porque eu preciso ter consciência dessa língua, de certa forma que eu estou falando, principalmente por ela não ser minha língua materna, mas eu não posso ter o foco somente na gramática, porque senão eu vou aprender sobre a língua, né? Então, eu vou decorar o livro de gramática, mas não vou conseguir falar nada, né, daquilo ali. Então, há algumas teorias que vão dizer que crianças adquirem língua enquanto adultos aprendem língua, né? Ou seja, o conhecimento sobre a língua precedendo o uso da mesma, que em geral, por estes métodos, nunca chegam. Então, é como se essas teorias vão dizer que, assim, a criança adquire a língua, né, internaliza para poder falar. Já o adulto aprende sobre a língua, depois que ele aprende é que ele começa a utilizar. A criança, ao contrário, ele usa, né, e quando ele está usando, ele aprende. E o adulto aprende primeiro para poder, né, utilizar. Mas, como eu já falei na aula passada, há controvérsias, né, que algumas teorias também dizem que, ao momento que nós estamos aprendendo, de certa forma, também estamos adquirindo alguma coisa, né? Então, a hipótese que distingue, agora a hipótese de Krashen, que distingue a aquisição de aprendizagem, pressupõe que adultos também adquirem uma segunda língua com uma quase perfeição da língua, sem nenhum conhecimento consciente das regras, né, da mesma. Então, ele vai dizer que um adulto também é possível de adquirir uma segunda língua. Claro, se ele, vamos dizer, ele viajou, foi morar num país daquela língua que ele está aprendendo, né? Um brasileiro, por exemplo, foi morar nos Estados Unidos e não ter nenhum contato com outro brasileiro e ele precisa se virar na língua. Em algum momento ele vai começar a adquirir essa língua também. Claro que isso não se dá totalmente de forma inconsciente, porque ele conhece as regras da sua língua materna, ele conhece as regras de comunicação, então ele começa a raciocinar sobre né, o aprendizado dessa língua. Mas em algum momento ele vai adquirir determinados aspectos da língua. Tá. A ordem natural é uma outra hipótese de Krashen, tá? Ele vai dizer que para a aquisição de língua materna, ele vai dizer que há uma ordem natural possível na aprendizagem, seja de língua materna, seja de língua estrangeira, né? Ele afirma que a ordem natural previsível em que adquirimos as regras da língua materna também é seguida na aquisição de segunda língua. E isso não está determinado pela simplicidade da regra, né? Mas nem corresponde às regras gramaticais que são ensinadas em aulas de língua. O que é que ele quer dizer com isso? Que há alguns elementos na língua, seja ela língua materna, seja ela língua estrangeira, alguns elementos que nós aprendemos primeiro do que outros, mesmo que a gente tenha sido ensinado esse outro primeiro. Vamos pensar num exemplo aqui. Vamos pensar em verbo to be e o verbo can. Eu não sei explicar agora. Claro que o verbo to be a gente aprende primeiro. Mas, assim, é como se ele dissesse que, em algum momento, né, nós vamos aprender primeiramente o verbo to be do que o verbo can. Mesmo que alguém explicasse para você primeiro o verbo can e depois o verbo to be. Então, segundo Krashen, há uma ordem natural de aprendizagem, tanto da língua materna como da língua estrangeira. Se a gente pensar nos sons, por exemplo, as nossas crianças às vezes têm dificuldade de produzir, por exemplo, o pra e o plá, né, por exemplo. E acaba falando como se fosse cebolinha, plato, né, enfim. Ou às vezes nem consegue falar esse plato, aí fala pato, né? Então, essa dificuldade de aprendizagem, mesmo que ele tenha contato com isso diariamente, às vezes ele não consegue aprender porque ele não maturou ainda o suficiente para aprender, né, esse aspecto da língua. Então, é isso que ele vai chamar de ordem natural, que algumas coisas são aprendidas antes de outras, tanto em língua materna, né, como em língua estrangeira. Então, dos estudos feitos em inglês como língua materna e em russo e espanhol como língua estrangeira, deduz a hipótese baseada na ordem natural de aquisição de uma língua é válida
e razoavelmente um fenômeno universal. Quando fala aqui em fenômeno universal, é que pertence a todas as línguas. Em todas as línguas, há questões que são aprendidas primeiro do que outras, naturalmente. Tá? Aqui tem um exemplo. Os estudos em inglês claramente indicam que alguns morfemas são adquiridos primeiro do que outros. Por exemplo, o S do plural regular, né? O ing das formas progressivas são adquiridas mais cedo, enquanto que o S da terceira pessoa do singular, por exemplo, he lives in New York, e o S do possessivo, John's hat, são tipicamente mais tardios. Então, por exemplo, quando eu estou falando do S do plural regular, né? Por exemplo, a boy, singular, two boys. Esse S aqui, ele geralmente é aprendido mais cedo, né? Uma das primeiras aprendizagens, uma das primeiras coisas que a gente aprende no inglês, vamos dizer assim. Já o S da terceira pessoa, quando eu digo assim, I play football, por exemplo. Quando eu coloco isso aqui na terceira pessoa, eu digo o quê? He plays football, né? Terceira pessoa do singular, eu tenho um S no verbo. Então, segundo os estudos, mostram que esse S é de aprendizagem mais tardia, ou seja, nem sempre o aluno aprende de primeira. Então, o que é que isso implica para mim como professor? Que provavelmente, né, isso aqui é uma coisa que a gente geralmente ensina lá no inglês 1, né, no básico, mas provavelmente os alunos vão continuar cometendo esse erro. Por quê? Porque é um elemento de aprendizagem tardia. Então, eu preciso ter mais paciência no sentido de continuar trazendo o ensino desse S, porque os alunos só vão aprender isso de forma mais tardia, diferentemente do que o S do plural, que os alunos aprendem mais rapidamente. Né? É pensar sobre isso na hora de ensinar. Então, há também uma correlação entre a ordem de aquisição das regras da língua e o grau de correção, né? E a ordem de dificuldade é semelhante à ordem de aquisição, ou seja, entretanto, embora haja semelhança, a ordem de aquisição em segunda língua não é a mesma de língua materna. Para Krashen, essa ordem de aquisição não é a mesma de língua materna. Em língua materna tem coisa que eu aprendo primeiro, que em língua estrangeira eu aprendo, né? Vamos pensar assim, um falante nativo de inglês tem uma ordem de aprendizagem, enquanto que um falante brasileiro aprendendo inglês como segunda língua teria uma outra ordem de aprendizagem da língua, né? Não seria semelhante. Mas a ordem de dificuldade é semelhante à ordem de aquisição, ou seja, quanto mais complicado, quanto mais difícil, isso pode ser mais demorado para a aprendizagem. Né? Aqui, o exemplo aqui da ordem diferente, né? Os estudos de aquisição sugerem que as regras do verbo auxiliar be e no progressivo, por exemplo, he is going, né? São adquiridos mais cedo em inglês como segunda língua, enquanto mais tardio na aquisição do inglês como primeira língua. Então, se eu sou brasileiro, por exemplo, estou aprendendo inglês como segunda língua, provavelmente eu vou aprender isso mais rápido do que se eu tivesse nascido num país de língua inglesa e estivesse aprendendo inglês como primeira língua. Né? Então, e por aí vai. Tem outros exemplos aqui. Eu vou deixar esses slides disponíveis para vocês, né, darem uma olhada depois com mais calma. A terceira hipótese de Krashen é a hipótese do input. Eu já falei sobre ela, né? Que no input, a hipótese baseia na observação do processo de aquisição, principalmente aqui, e que há uma graduação nessa aquisição. Então, o ideal é o input mais um, ou seja, o quase totalmente compreensível, aquilo que o aluno já conhece e um pouco mais, né? Então, para que a aquisição se processe, ou seja, que se passe de um estágio da língua para outro, é preciso que o input esteja um pouco além do estágio atual em que se encontra o indivíduo em fase de aquisição, né? Porque se ele está num nível tal e ele só recebe input dentro daquele mesmo nível,
ele não vai progredir, porque ele vai ficar sempre dentro do nível que ele já está. Então, ele precisa de algo um pouquinho, né, mais difícil, vamos dizer assim, ou mais complexo, para que ele possa evoluir, que é aquele que eu falei do input mais um, né? O que é compreensível um pouquinho mais. Ok. E aí, como é que ele consegue fazer essa compreensão? Através do contexto, da situação em que a comunicação está inserida. Né? Ele vai utilizando esses outros elementos do contexto como muletas para fazer a compreensão do input um pouco mais difícil, né? O input mais um. Porque se é algo muito difícil, ele acaba não conseguindo fazer, né, essa compreensão através do contexto, porque ficaria muito, né, difícil. Então, o processamento da língua ela não ocorre de forma isolada, né, mas em conjunto com outros fatores de ordem emocional, cultural, social, tudo aquilo que a gente já conhece de língua, né, da língua como esse processo de interação com o ambiente. Então, elementos paralinguísticos, como gestos, expressão facial, ou os extralinguísticos, como aqui e agora, facilitam a compreensão, né, de novos dados linguísticos. São elementos que ele utiliza para construir, né, essa compreensão. Então, segundo essa hipótese de Krashen, o foco deve ser na mensagem, né, na comunicação que se quer obter e não na estrutura linguística em si. E aí, por isso que ele vai dizer que essa é uma explicação para a falha do ensino da língua centrado na estrutura. Ou seja, quando eu ensino ao aluno somente regra gramatical ou somente tradução, acaba não havendo uma compreensão, uma aquisição ou uma aprendizagem eficiente da língua, porque, né, a língua está centrada na estrutura e não, né, na mensagem. Né? Então, todo input deve conter o I mais um para servir ao crescimento linguístico. Toda vez que você levar... E aí eu acho que isso serve também para todas as nossas áreas de conhecimento, né? Não somente para a língua, mas é levar para o aluno aquilo que ele já conhece e um pouquinho mais além. Né? Porque se eu levo demais, ele não consegue chegar lá. Se eu levo a mesma coisa, ele não evolui. Então, é levar sempre aquilo que ele já sabe e um pouquinho mais. E um pouquinho mais, e assim ele vai evoluindo, né? No conhecimento, seja lá do que for. Então, a hipótese do input pressupõe que a produção oral, ou seja, a fluência na fala, não pode ser ensinada. Eu não ensino o aluno a ser fluente. Ele vai se tornar fluente a partir do conhecimento da língua. Então, quanto mais língua ele vai adquirindo, mais isso vai contribuir para a sua fluência. Mas eu não consigo ensinar exatamente o aluno a ser fluente. Né? Eu dou para ele elementos de língua, de linguagem, que aí vai torná-lo, né, fluente na língua. Ok. Monitor. A hipótese do monitor, a quarta hipótese de Krashen, né? Ele vai estar relacionado com a produção linguística, com o papel que a aquisição e a aprendizagem desempenham na formação de enunciados orais e escritos. Apresenta sérias implicações para o ensino de língua estrangeira, desde a programação de cursos, produção de materiais, treinamento de professores, enfim. A hipótese baseia em observação de aquisição, tá? Desculpa, a do input baseia em observação de aquisição, já a do monitor baseia-se em aprendizagem. Então, está muito mais ligado à nossa realidade de aprendizagem. Que é o conhecimento consciente das regras gramaticais atua como um fiscal, levando o falante a corrigir-se sempre que ele achar necessário para conseguir um máximo de correção desejada. O que seria esse monitor? Quando nós estamos aprendendo uma língua, nós temos como se fosse um monitor interno ou um fiscal interno que faz com que nós estejamos nos corrigindo ou nos monitorando a todo tempo para que a gente não produza aquela informação de forma errada. Então, quando o meu monitor, vamos dizer assim, está ativo, eu estou pensando conscientemente naquilo que eu estou produzindo, né? Por isso, o fruto da aprendizagem, né? Porque eu estou de forma consciente pensando naquilo que eu estou, né, produzindo. Então, qualquer falante, em qualquer estágio da aquisição, inicia sua comunicação com entes adquiridos, ou seja, língua internalizada,
que é também responsável pela fluência. Então, o monitor, ele entra com a correção. Quando o falante achar que cometeu um erro e achar necessário corrigi-lo, mas sempre depois que o enunciado foi produzido pelo sistema adquirido. Isso eu estou falando de aquisição. Quando eu estou falando de língua materna, por exemplo, eu falo, e em algum momento eu acho que eu preciso dizer de uma outra forma aquilo que eu disse. Então, isso foi o meu monitor, né? Um processo interno chamado monitor que faz com que eu diga isso de uma outra forma. Isso a gente faz a todo momento na nossa língua materna. Já na aprendizagem, acontece ao contrário. Quando eu estou falando, né, esse monitor já está agindo e talvez seja isso que muitas vezes deixa que um aluno não fique fluente, porque ele fica pensando tanto no que ele quer dizer, se monitorando tanto para não errar, que acaba não se tornando, né, fluente na língua. Então, Cratchit vai dizer que esse monitor, ou esse fiscal, ele é posto em prática dadas duas características, né? O foco na forma e o conhecimento, né, da regra. Então, o falante ele só se corrige se ele tiver consciência do seu erro e se ele quiser ou for solicitado a corrigir isso, né? Mas aí é aquilo que eu estava falando. Quando é um falante adulto, né, adolescente, adulto, nós tendemos a não querer errar, não se expor ao erro. Então, esse monitor ele é muito mais, né, ativo durante a aprendizagem. E aí, quando nós falamos, o nosso monitor diz, não, isso está errado. Aí a gente vai e diz de uma outra forma, né? Ou então, ele está... então, ele está muito mais ativo na aprendizagem porque é um aspecto, um elemento consciente da aprendizagem. Tá? O quinto elemento, né, de Crushing, a quinta hipótese de Crushing é o filtro afetivo. Né? A hipótese do filtro afetivo está relacionada com o papel de fatores como motivação intrínseca, ansiedade, autoconfiança, né? E desempenho no processo de aquisição de uma língua. Está mais relacionado à aquisição do que à aprendizagem, mas também está presente na aprendizagem. O que é que fala a hipótese do filtro afetivo? Que quanto mais à vontade, quanto menos estressado, quanto menos ansioso eu estou, mais baixo está o meu filtro afetivo. E quanto mais baixo o meu filtro afetivo estiver, maior será a aprendizagem ou a aquisição. Então, o papel do professor em sala de aula é baixar o filtro afetivo do aluno. Porque quanto mais baixo tiver o filtro afetivo, melhor ele vai aprender, porque ele não vai estar ansioso, não vai estar estressado, não vai estar com medo. Então, é transformar a atmosfera de sala de aula em um ambiente agradável, no qual os alunos possam se expressar sem ter medo de errar, né, sem achar que vão se expor, sem achar que vão se expor ao ridículo. Isso faz, né? Então, quando o aluno tem confiança naquele ambiente, naquele professor, naqueles colegas, o filtro afetivo dele baixa, ele se expõe mais, consequentemente, ele aprende mais. Né? Então, é essa atitude positiva em relação à aprendizagem de língua estrangeira. Então, quando o aluno se sente amedrontado, se está ansioso, ou não tem motivação, então ele acaba não criando uma atitude positiva em relação a aprendizagem de língua estrangeira, o filtro dele sobe e aí ele não aprende, né, tão facilmente. A hipótese do filtro afetivo implica em que a situação ideal para o ensino é aquela que mais encoraja uma diminuição das barreiras psicológicas, tais como ansiedade, inibição, falta de confiança, melhor motiva o maior número de alunos, desenvolva autoconfiança e atitudes receptivas à aprendizagem, favorecendo uma busca e recepção maior de input. Né? Então, o melhor professor de língua é aquele que pode fornecer input correto, né? Que pode tornar esse input o mais compreensível possível e em condições de baixa necessidade, de mais baixa necessidade. Tá? Então, é oferecer ao aluno o input compreensível, ao mesmo tempo que num ambiente, né, favorável à aprendizagem, que seria esse ambiente sem
essa ansiedade toda ou essa atitude negativa em relação à língua. Tá? Então, Krashen conclui que tanto em segunda língua como em língua materna, a aquisição é mais importante do que a aprendizagem e que duas condições são essenciais para a aquisição, que são exposição suficiente a input compreensiva, né, contendo o I mais um, estruturas um grau além do nível atual, e uma situação psicológica favorável, ou seja, um baixo nível afetivo que permite a assimilação do input compreensivo. Então, quando ele diz que a aquisição é mais importante do que a aprendizagem, aí a gente precisa pensar nisso também na nossa aula de língua estrangeira, porque nós sabemos que aqui nós estamos falando de aprendizagem e não de aquisição, mas que nós sabemos que em algum momento da aprendizagem também acontece aquisição. Então, fornecer para o nosso aluno ambientes agradáveis, fornecer para os nossos alunos um ensino que não seja baseado somente na regra, somente no consciente, trazer atividades mais lúdicas, enfim, trazer esse ensino mais próximo da realidade desse aluno vai fazer com que aconteçam esses momentos também de aquisição e não somente de aprendizagem, tá? Então, também dentro desses métodos da década de 70, tem os programas funcionais de Wilkins, né? Que nesses programas os currículos eram organizados com base em funções, tá? E aí a necessidade do uso de língua, por exemplo, função para identificar algo, para reportar, para negar, para aceitar, recusar, pedir demissão, desculpar-se, etc., tá? E a unidade típica do livro didático inclui a apresentação de diálogos, prática de conversação com colegas, situações nas quais os alunos precisam descobrir o que eles diriam, role plays, que seriam teatrinhos, né? Enfim, atuar numa situação, né? Exercício de múltipla escolha, atividades de discussão e de completar diálogo. Esses programas muito, funcionais parecem muito com aquele material que a gente até utilizou no inglês 1 e inglês 2. Que há exercícios que têm uma função específica, como se apresentar para alguém, como perguntar a idade de alguém, como perguntar de alguém ou seja, tem uma função, né, por trás da atividade. Por fim, né, acho que não sei se é o fim desse capítulo. O fim desse capítulo. Abordagem comunicativa. O que seria abordagem comunicativa? Primeiro que antes a gente estava falando em método, né? E agora nós vamos falar de abordagem. Lá no início a gente diferenciou de método e de abordagem. Método é como eu faço alguma coisa e abordagem é por que eu faço determinada coisa. Então, na abordagem, eu não uso exatamente uma técnica de um método específico, mas eu utilizo várias técnicas, tendo como base por que eu estou utilizando, né, essas técnicas. Então, a abordagem comunicativa, né, vai entender que o uso da linguagem de maneira apropriada, ou seja, adequar a situação na qual ocorre um ato de fala, e também no papel desempenhado pelos falantes também desempenhado no papel desempenhado pelos falantes durante suas trocas linguísticas, né? E que a principal diferença dessa abordagem para outras é o foco da aprendizagem estar na comunicação, tá? Então, para a abordagem comunicativa, como o próprio nome já diz, o papel principal da língua ou do ensino aqui é a comunicação. Eu preciso aprender a língua para me comunicar. E não para aprender sobre a estrutura da língua, ou seja, para aprender sobre a gramática. Tem aprendizagem de gramática? Tem aprendizagem de gramática. Mas é o foco? Não, não é o foco. O foco é me comunicar, né, naquela língua estrangeira. Então, o foco da aula ele está no uso da linguagem em diferentes situações comunicativas. Veja aqui que, mais uma vez, volta para a questão das situações, né, que eu comentei. Em diferentes situações discursivas. Então, fazendo com que o domínio do vocabulário, correção gramatical, não sejam exatamente enfatizados, tá? Então, vamos dizer que o aluno está passando determinada informação, mas ele não passou aquela informação gramaticalmente correta. Eu vou parar o aluno para corrigir? Não, não vou naquele momento. Depois eu vou dar outros inputs para ele perceber aquele problema, vou fazer uma correção final, mas
o foco ali não era a correção gramatical, o foco ali era que ele conseguisse se comunicar, né, em uma determinada situação. Acredita-se que eles não garantem a habilidade de usar a língua oralmente de forma comunicativa, ou seja, o domínio do conteúdo, o domínio do vocabulário e da gramática. Né? Então, as 4 habilidades são trabalhadas em sala de aula, né? E o erro é visto como parte do processo de aprendizagem. Aquilo até que a Juliana falou no início, né? O erro faz parte do processo de aprendizagem, né? Então, eu utilizo o erro como um dos elementos da aprendizagem para que eu possa crescer, né, no aprendizado da língua. Foco nas 4 habilidades, né? A ênfase na comunicação autêntica remete à importância dada à negociação de sentido em interações reais. Então, nós estamos falando aqui de língua como interação também. Então, quando eu pergunto para o aluno assim, de que filmes você gosta, por exemplo, essa informação é real. O aluno, né, vai dizer quais são os filmes que de fato ele gosta. Ele não vai inventar uma resposta do nada. Eu gosto de filme do terror, sendo que ele odeia. Disse isso só porque era a maneira como que ele conseguia falar a língua. Né? É mais ou menos pensar nessa interação real. Claro que não vai ser real, né? Não deixa de ser uma aula, mas assim, é a busca por interações reais ou comunicações autênticas em sala de aula o máximo possível. Tá? Então, essa é a abordagem comunicativa. Então, se a gente pensar em abordagem comunicativa, nós podemos pensar, por exemplo, nas aulas que nós tínhamos de inglês. Né? Claro, fugindo em alguns momentos, porque nós estamos no curso de formação do professor, então precisa dar uma ênfase maior na gramática, né? Vocês precisam ter esse conhecimento de gramática, mas ao mesmo tempo nós trabalhávamos ali as 4 habilidades, né? Leitura, fala, escrita e escuta, né? Mas, e vocabulário e gramática, mas sem dar tanto foco a esses outros elementos, né? A comunicação era um pouco mais importante do que esses outros elementos, certo? Então, foram esses os elementos, né, desse panorama mais histórico, até a gente chegar na abordagem comunicativa. Aí, a partir do que vocês leram, né, desse capítulo, que mais vocês gostariam de acrescentar ou que chamou a atenção, assim, de algum método que vocês acharam interessante ou que gostaria de perguntar sobre? Dessa segunda parte, né? Que ficou para a gente dar mais uma lida. O método, assim, que mais me chamou a atenção mesmo foi esse último, né? Da abordagem comunicativa, que é o que se assemelha mais com o que a gente utilizou, né? Nas aulas de inglês, né? Que tem aquela questão, né? De quando o professor promove, né, a situação de comunicação em sala de aula e a interação que há, né, entre o professor e o aluno. Aí tem a parte também que fala que o aluno é o responsável, no caso, pelo seu próprio aprendizado, né? Porque quando ele se compromete, né, a participar mais nas aulas, nas atividades, ele consegue atingir mais essa comunicação, né? Porque o inglês tem muito essa questão da fala, né? De você verbalizar. Então, tipo, a gente aprende só ouvindo, a gente escuta de um jeito, pronuncia de outro, totalmente diferente. Então, tem que ter esse comprometimento também do aluno, né? Exato. Tentar. E a gente tinha visto, rapidinho, em um dos métodos anteriores, né, lá no método que tem como base as teorias cognitivas. O de Gatteni, né? O método silencioso de Gatteni, não. Isso, o método silencioso de Gatteni, que tem como base as abordagens cognitivas. Né? Então, que o aluno era responsável por sua aprendizagem também. Então, na mesma coisa, então, veja que aqui na abordagem comunicativa ele vai trazendo elementos de vários métodos para utilizar. Então, mais ou menos aquilo que eu estava dizendo. Eu posso utilizar
atividades de gramática no método comunicativo? Posso. Posso utilizar ditados? Posso. Posso utilizar atividades de vocabulário? Sim, devo. Posso utilizar correção? Posso. Então, elementos de várias atividades, de vários métodos são utilizados na abordagem comunicativa. Agora, com um propósito. Então, é sempre importante ter um propósito, né, para utilizar determinada atividade ou determinada técnica de determinado método. Então, é o porquê eu estou utilizando essa atividade aqui, né, com os meus alunos, tá? Pode continuar, Juliana, ou Tamires, se você conseguir. Só complementando que nessa questão ainda, né, da abordagem comunicativa, que, falando anteriormente, né, dos métodos, os primeiros, né, que foram citados, né, que fala até da questão de que as condições sociais ditavam os métodos, né, que tinham naquelas épocas. E já nessa abordagem comunicativa, com relação, tipo um vazio que ficou, né, das abordagens dos métodos anteriores. Então, ela tem um pouquinho de cada um. Então, tipo, o que deu certo em um método, o que deu certo em outro, pode ser complementado num só, né? Utilizando um pouquinho de cada. Isso. Exatamente. E aí, a abordagem comunicativa, ela é a última desse capítulo, mas ela ainda não é a última, né? Na história do ensino de línguas. É tanto que o capítulo 2, não sei se vocês chegaram a ler, o capítulo 2, ele vai falar... Eita, eu nem deixei disponível. Vou deixar disponível para a próxima aula, então. O capítulo 2, ele vai falar sobre os métodos pós-comunicativos, tá? Desculpa, os métodos não. Os movimentos pós-comunicativos e a sala de aula de língua estrangeira. Então, após esse movimento comunicativo, na verdade, porque aí vieram todos aqueles métodos, tinha os métodos mais tradicionais, antes da década de 70, com os estudos de Krashen e Vygotsky, aí surgem na década de 70 do século passado, né? Todos aqueles outros métodos, terminando com o método comunicativo. Mas após esse período do boom mesmo do método da abordagem comunicativa, surgem outros métodos interessantes também, né, que têm sido aplicados em sala de aula, que é sempre vamos dizer assim, um aperfeiçoamento ou uma tentativa de fazer com que o método se adeque a determinada comunidade, a determinada língua, enfim. Então, há alguns outros métodos, né, que vêm sendo utilizados em línguas concomitantemente com o método comunicativo, né, ou em oposição a ele, né. Da concepção do que vem a ser comunicativo, trouxe outras preocupações para a sala de aula, como foco no aluno, né? Porque aí, o método comunicativo trouxe essas questões para a discussão, né? O que seria esse foco no aluno? Como fazer o foco no aluno? O que é essa interação? Como promover essa interação? Quais são as necessidades individuais de cada aluno? Quais são os estilos de aprendizagem, né? E aí, os objetivos de aula, curso, material didático, tudo isso começou a ser rediscutido, né, a partir de todas essas discussões que o método comunicativo, a abordagem comunicativa trouxe para o ensino de língua estrangeira, né? E aí novos conceitos, novas abordagens vão surgindo, né, dentro da área do ensino-aprendizagem, como, por exemplo, abordagem por conteúdo, abordagem por tarefa, abordagem participativa, centralização dos cursos no aluno, ensino de gramática lexicalizada, atividade que envolve trabalho colaborativo, interesse pelas inteligências múltiplas, ensino temático, interculturalidade, desenvolvimento de projetos na escola, letramento, multiletramento, todas as questões que estão envolvidas com o ensino de línguas, especificamente, entram nessa discussão, né,
dos métodos, das abordagens de ensino de língua estrangeira. E aí também, depois dessa abordagem comunicativa, surgiu, por exemplo, os estudos sobre o ensino reflexivo, né? Desenvolver pesquisa em sala de aula, pensar sobre essas particularidades dos ambientes escolares, das pessoas envolvidas nos processos de ensino-aprendizagem, não só o aluno e o professor, deixando de lado a preocupação em comprovar a eficácia de determinado método, técnica ou abordagem, né, focando mais nos atores envolvidos e menos no método em si. Né? Isso fez com que o cuidado com a heterogeneidade da linguagem, da cultura, do conhecimento passasse a ser mais considerado nos ambientes de ensino de línguas, né? Porque antes a gente tinha a língua como se ela fosse uma entidade que é passada para o indivíduo, né? Na verdade, não, a gente entende que é todo mundo, né, tudo é um processo heterogêneo, as escolas são diferentes, os aprendizes são diferentes, os professores são diferentes, nós aprendemos com objetivos diferentes, para finalidades diferentes, né? Então, tudo isso deve ser pensado também, considerado, né, no ensino de língua estrangeira. Uma primeira abordagem que foi, né, desenvolvida a partir desses estudos é a abordagem baseada em conteúdo, certo? Então, o objetivo, né, seria integrar conteúdos diversos com o ensino de língua estrangeira, né? Ela integra o aprendizado da língua estrangeira com o aprendizado de qualquer conteúdo de outro conteúdo qualquer simultaneamente. Seria mais ou menos fazer o seguinte, essa abordagem trabalha mais ou menos da seguinte forma. Nós vamos ensinar para os alunos estão aprendendo, por exemplo, equação do primeiro grau em matemática. Então, nós vamos ensinar isso para ele em inglês. Ao mesmo tempo que ele estiver aprendendo a equação do ensino equação do segundo grau em matemática, ele vai estar aprendendo também inglês, porque nós vamos ensinar isso para ele em inglês. Então, seria aprender, a abordagem é baseada no conteúdo, porque ali o foco seria aprender o conteúdo que o aluno precisa aprender na escola, vamos dizer assim, mas utilizando a língua-alvo, né? Aquela língua, né, que aquele aluno está aprendendo também. Então, e aí as pesquisas mostrou que esse tipo de abordagem contribui para criar um ambiente mais natural para a aprendizagem de língua estrangeira em sala de aula. Tem uma escola, por exemplo, em Campina Grande, a Maple Bear, não sei se vocês já ouviram falar, é uma escola canadense que tem franquias aqui no Brasil, em várias cidades, mais próximo da gente aqui, acho que é Campina Grande que tem. Ela, desde o pré-escolar até o fundamental, né, eles têm aula é uma escola bilíngue, na verdade. Então, por exemplo, os alunos têm aula de geografia, as aulas de geografia são todas dadas em inglês. Né? Aulas de ciência, toda a aula é dada em inglês. Eu acho que a única aula que o aluno deve ter em português é a aula de português mesmo, mas assim, as outras aulas são dadas, aula de química, não, vou dizer ciências, né? Porque os pequenininhos são ciências. Sei lá, aula de robótica, aula de culinária, eles dão na língua inglesa, então, isso aqui seria a abordagem baseada em conteúdo. Ele está dando conteúdo, mas está dando também, utilizando aquela língua. Então, ela acaba entrando em contraste com outros modelos, né? Pois a língua não é mais ensinada de maneira isolada, nem é o foco da aula, né? Então, eu não vou para a aula aprender inglês. Eu vou para a aula aprender outra coisa, sendo que é através do inglês. E eu acabo aprendendo inglês como consequência, né? Então, experiências advindas dessa prática indicam que quando a língua se torna o meio pela qual ideias de interesse e relevância para os aprendizes são apresentados, estes são convidados a se envolver com características intrínsecas do curso, isto é, não só com as notas e os testes, mas com a capacidade e autonomia que cada um tem diante de determinados assuntos que são expostos e discutidos na nova língua. Então, assim, eles são bem interessantes porque, o aluno tem interesse em aprender, sei lá, em aprender sobre a história do Cariri paraibano. Aí ele vai aprender sobre a história do Cariri paraibano, só que ele vai aprender sobre isso em inglês, ou em espanhol, ou em francês, por exemplo. Né? E, então, o interesse do aluno permanece, porque ele tem interesse naquele assunto, né? Naquele conteúdo, e ao mesmo tempo que ele está aprendendo, né, essa língua estrangeira. Já a abordagem baseada em tarefas é basicamente parecida, né? Só que o foco aqui não é o conteúdo, mas a tarefa
né, em si, o desenvolvimento da tarefa. Então, em vez de ele estar baseado no conteúdo, é uma abordagem que coloca a tarefa como o foco central do desenvolvimento das atividades. Então, ele tem que executar determinada tarefa. Um grupo de alunos, por exemplo, tem que executar determinada tarefa. E ele vai fazer isso utilizando a língua estrangeira. Né? Então, é basicamente parecido com a do conteúdo, mas o foco né, na realização de tarefas. Tá? Então, assim como nessa abordagem do conteúdo, a abordagem baseada em tarefa tem seu foco na premissa de promover os aprendizes um conjunto natural de aprendizagem, né? Porque entende-se que isso seria uma situação natural de aprendizagem. Ele só está utilizando uma outra língua para fazer isso. Né? A abordagem participativa é uma outra abordagem, né, que também é pós-comunicativa, que tem raízes históricas nos trabalhos de Paulo Freire, né, tão como as nossas discussões. Os trabalhos de Paulo Freire da década de 70, mas isso vem respingar nessa abordagem participativa. Né? Então, né, de modo geral, é uma abordagem parecida com o trabalho desenvolvido pela abordagem de conteúdos, pois também ela é iniciada a partir de um contexto, de um conteúdo significativo para os aprendizados, né? Pensando lá naquilo que Paulo Freire dizia que precisa ser significativo para os aprendizes, né? E ela tem como objetivo ajudar os aprendizes a se engajarem em discussões que ajudem a entender as forças sociais, históricas e culturais que afetam as suas vidas, né? E aí o ensino da língua estrangeira estaria contribuindo para que os aprendizes encontrem condições de melhorar suas vidas por meio de mudanças de atitudes, tomada de decisões, para ter mais controle sobre suas próprias vidas. Né? Então é bem interessante também essa abordagem. E aí, veja que ela é muito semelhante aos pressupostos de que da abordagem comunicativa que nós estávamos falando, né? Essas três últimas, na verdade, tanto a do conteúdo como a de tarefas e a participativa, né? São bastante parecidas com essa abordagem comunicativa, né? Mostrando uma preocupação com o desenvolvimento de quê? Da comunicação. Então, embora elas tragam focos diferentes no ensino, né? Essas pós-comunicativas têm um foco maior não na língua, enquanto a abordagem comunicativa tinha um foco na língua, mas elas sempre estão pensando na comunicação como um todo e não na estrutura linguística, né? Enfim. Então, nessas últimas três abordagens que nós estamos vendo aqui, os aprendizes aprendem a usar a língua usando a língua, né? Então, eles aprendem usando essa língua para fazer uma outra coisa, né? Para aprender uma outra coisa. Então, essas abordagens por conteúdo, por tarefa, são muitas vezes encontradas sendo realizadas juntamente com a abordagem comunicativa, né? Não significa dizer que eu não posso usá-las de forma conjunta, elas podem ser utilizadas de forma conjunta e muitas vezes são, né? Dentro da língua estrangeira, dentro da abordagem comunicativa. Esse tipo de trabalho acaba forçando o professor a pensar cuidadosamente sobre as técnicas que está usando em sala de aula em relação aos propósitos pedagógicos envolvidos na aula, né? Eu já falei sobre isso mais de uma vez, que é o professor ter consciência do que ele está usando e por que ele está usando determinadas técnicas, enfim. A gente ainda tem a abordagem lexical, tá? A abordagem cooperativa e as inteligências múltiplas. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, além das inteligências múltiplas. As inteligências múltiplas, pedagogia de projetos e abordagem intercultural, letramentos e multiletramentos. Mas aí eu vou deixar para vocês lerem os textos, o texto, na verdade é um texto, em casa, certo? Em casa vocês já estão, né? Para vocês lerem o texto para compreenderem melhor cada um desses conceitos, dessas abordagens, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, nesses slides que eu estava mostrando, tem alguns links de YouTube, né? Eles são exemplos de aulas, certo? Exemplos de aulas dentro de cada uma dessa abordagem. São vídeos no YouTube. Então, eu coloquei aqui na plataforma, vou mostrar para vocês. Guia.
aqui no tópico 2, certo? Aqui no tópico 2 tem, esse tópico, os movimentos pós-comunicativos da sala de aula de língua estrangeira. Então, tem o guia de estudos aqui, tem o texto para vocês lerem, que é esse texto aqui, os movimentos pós-comunicativos e a sala de aula de língua estrangeira. Deixa eu aumentar aqui, que acho que está pequenininho. Aí aqui, ó, são 5 links. Cada link desse é um vídeo no YouTube com um exemplo de aula seguindo essa abordagem aqui. Não é para vocês entenderem a aula, porque a aula está dada na língua estrangeira, acho que tem aula que é em espanhol e tem aula que é em inglês. É só para vocês verem mesmo, né, o modelo, como funciona a aula em cada uma, né, desses métodos aqui, certo? Então, quando vocês lerem os textos, vocês podem, por curiosidade, né, irem lá e assistir esses trechos de aulas, seguindo esses métodos diferentes aqui. Esses métodos não, essas abordagens, na verdade. Né? Aqui são abordagens. Tá certo? Perguntas? Não. Ok. Então, outra coisa que eu tirei a atividade que eu tinha deixado para vocês do 1, certo? Porque tem uma questão que eu quero acrescentar, aí eu vou colocar como uma atividade só, se referindo ao capítulo 1 e ao capítulo 2, tá certo? Então, quando for para a aula que vem, que vocês já vão ter lido esse texto número 2, aí eu coloco a atividade para essas 2 semanas. Tá bom. Ok, pessoal. Eita, deixa eu parar de gravar aqui.